Você se lembra quando os arqueólogos descobriram o que eles chamaram de computador grego antigo? Sim, esse mesmo. Isso é chamado de mecanismo de Anticítera. Mas o que exatamente ele faz? De acordo com os especialistas, essa máquina é um computador analógico usado pelos antigos gregos para prever os movimentos das estrelas e eclipses há mais de 2000 anos, bem interessante. Este é um dispositivo complicado com engrenagens e rodas, feito numa época em que ainda não existia eletricidade ou tecnologia digital. Por mais de um século, isso foi um mistério para os historiadores. Apenas metade da máquina foi recuperada, a outra metade já foi engolida pelo mar. As engrenagens restantes na parte de trás parecem fazer parte de um calendário, mas a parte da frente desapareceu completamente, e isso ficou esquecido por 2000 anos até que finalmente o silêncio foi quebrado, graças à IA. Com a ajuda da inteligência artificial, os cientistas reconstruíram a metade perdida disso, letra por letra, engrenagem por engrenagem. Após milhares de varreduras em 82 pedaços de artefatos, uma imagem impressionante surgiu, uma imagem 3D do antigo computador. Sim, você ouviu direito. Já existia computador há milhares de anos atrás. Mas como? E quem fez isso? E é isso que vamos descobrir. Tudo começou na primavera do ano de 1900 no mar Egeu. O mar estava calmo até que chegou a tempestade. Um grupo de mergulhadores de esponjas da ilha de Symi foi forçado a parar perto de uma pequena ilha rochosa chamada Anticítera, entre Creta e o Peloponeso. Enquanto esperavam o tempo melhorar, decidiram se divertir mergulhando. O capitão deles, Demétrios Condos, ordenou ao seu mergulhador, Elias Estadiatos, que descesse. Ele vestia um traje grosso de lona e um pesado capacete de cobre. Ele desceu a uma profundidade de cerca de 45 metros, mas o que encontrou lá embaixo foi uma cena que ele nunca esqueceria. Corpos parecendo entrelaçados como cadáveres empilhados no silêncio do mar. Assustado, ele puxou imediatamente a corda e voltou à superfície. Ele pensou que tinha descoberto algo mais grave, mas quando o capitão Condos desceu ele mesmo, a verdade veio à tona. Na verdade, não eram cadáveres, mas sim estátuas de bronze de pessoas e cavalos. Figuras que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. Elas estavam deitadas em um antigo navio naufragado. Condos levou para a superfície um braço de bronze coberto de ferrugem verde, e foi aí que começou a primeira aventura subaquática. Escavação arqueológica na história da Grécia. A marinha grega se juntou e, em um ano, eles recuperaram estátuas de mármore, vasos de vidro, moedas e centenas de artefatos quebrados do fundo do mar. No ano de 1901, as caixas com suas descobertas foram levadas para o Museu Arqueológico Nacional em Atenas. No meio de toda aquela riqueza, havia uma pequena peça quase ignorada, um bloco enferrujado e em decomposição, feito de bronze e madeira. Os administradores pensaram que aquilo era apenas lixo, mas em 17 de maio de 1902, o estudioso do museu, Valérios Stais, percebeu um detalhe estranho. Uma engrenagem de bronze com dentes apareceu sob a ferrugem, e foi aí que começou o maior mistério do mundo da arqueologia, o mecanismo de Anticítera. De acordo com a análise, o navio de onde o mecanismo foi recuperado afundou na primeira metade do primeiro século antes do nascimento de Cristo. Mas dizem que a própria máquina é ainda mais antiga, algumas décadas antes disso. Isso significa que esta criação dos antigos gregos tem mais de 2000 anos. Agora, restam apenas 82 peças do aparelho original, cerca de 1/3 do total. Mas mesmo estando muito danificado, ainda é possível ver aqui 30 engrenagens feitas de bronze puro. A maior delas tem mais de 5 polegadas, cada dente cuidadosamente moldado à mão. Todas elas estão em exibição agora. No Museu de Atenas, estão guardadas em uma vitrine e ainda há vestígios de sal do mar. Essas peças serviram de base para todas as teorias. A verdadeira evidência com a qual os cientistas estão reconstruindo todo o design da máquina. O fragmento A possui o sistema de engrenagens mais completo, enquanto os outros têm partes de escalas circulares e inscrições gravadas no metal. Na década de 70, os cientistas usaram raios-x para olhar dentro das peças,
E foi aí que eles viram pela primeira vez o quão complexo era isso. Mas a verdadeira mudança aconteceu em 2005, quando uma equipe de pesquisa britânico-grega trouxe equipamentos de imagem modernos para o museu. Um dos equipamentos que eles usaram foi um scanner de tomografia computadorizada de 12 toneladas, que eles chamaram de Blade Runner, capaz de escanear o bronze de todos os ângulos e criar seções transversais tridimensionais. O outro era um sistema de imagem por reflectância da Hewlett-Packard, que ajudou a refletir novamente a luz sobre a superfície das peças e a revelar as inscrições que quase não podiam mais ser vistas a olho nu. Em 2 semanas, as varreduras revelaram não apenas os engrenagens ocultas, mas também milhares de letras do antigo grego gravadas diretamente no metal há mais de 2000 anos. E pela primeira vez, a máquina falou novamente com suas próprias letras. Mas tem um detalhe. Enquanto eles analisavam as varreduras na resolução mais alta e mais cara, de repente surgiu um problema. No ano de 2005, cerca de 25 de quase 3.000 imagens de varredura não foram registradas, e parece que o fragmento se moveu um pouco durante a digitalização. O resultado? Partes borradas e distorções em listras, exatamente nos lugares onde os pesquisadores mais precisavam de uma imagem clara. Mas em 2018, a equipe da University College London voltou aos dados brutos originais. Eles cuidadosamente reprocessaram cada fatia, preencheram as partes que faltavam e corrigiram as deformações. E foi aí que a imagem foi ficando cada vez mais clara, com novas letras aparecendo e os textos que antes eram difíceis de ler finalmente foram confirmados. Isso é importante porque, às vezes, uma única letra grega pode mudar completamente o significado de um ciclo ou inverter a previsão de uma estrela. Agora vamos dar uma olhada na parte de trás. Esta é a parte mais inteira que restou. Na parte superior pode-se ver um mostrador em espiral que dá 5 voltas, indicando 235 meses lunares. Isso é chamado de ciclo metônico de 19 anos, a medida usada pelos antigos gregos para alinhar o calendário lunar com as estações do ano. Ao lado disso, há um pequeno submostrador que conta 76 anos, conhecido como ciclo calípico, que melhora a precisão a longo prazo. Na parte inferior, há outra espiral com 223 meses lunares, chamada de ciclo de Saros, o famoso ciclo usado para prever os eclipses. Dentro dele, há um mostrador ainda menor que acompanha o ciclo de Eseligmo, um triplo Saros de 54 anos que ajusta as 8 horas extras em cada ciclo para manter o tempo dos eclipses preciso. Há outro pequeno mostrador que indica o intervalo de 4 anos dos grandes jogos panhelênicos. E lembre-se, isso não é especulação. Essas funções estão gravadas diretamente no bronze. Como a máquina fala, quando você se aproxima da espiral de Saros, percebe que o design é realmente prático. Cada pequena célula que pode conter um eclipse vem com um símbolo gravado em grego. Uma letra indica se é lunar ou solar. A letra sigma para Selene, a Lua, e a letra H para Hélio, o Sol. Também há um símbolo que parece uma âncora, mas na verdade são as letras gregas ômega e rho combinadas que significam tempo. Em seguida vem uma letra número que indica a hora exata. Existem frases como do dia ou da noite que servem como aviso se aquele eclipse será visível ou não na Grécia. Abaixo de cada símbolo há uma letra de índice que aponta para uma explicação mais longa. Este é o texto em destaque. Lá está escrito de que direção virá a sombra, quanto do sol ou da lua será coberto, e às vezes até a cor da luz ou da escuridão que pode ser esperada. Imagine que o usuário está girando a manivela escolhendo um mês e de repente o mostrador sinaliza. Isso indica um eclipse. Com apenas um olhar, ele já pode ver que tipo de eclipse é, a que horas vai acontecer e onde poderá ser visto. Para um aparelho do primeiro século antes de Cristo, isso é impressionante. Em 2008, especialistas analisaram as inscrições restantes na parte de trás do dispositivo. Eles descobriram a lista completa dos nomes dos meses no mostrador metônico, mas, para sua surpresa, isso não correspondia ao conhecido calendário ateniense. Em vez disso, era da família de calendários coríntios, usada na parte ocidental da Grécia, especialmente nas regiões de Épiro e Corcira.
Segundo os estudiosos, a ordem dos meses corresponde exatamente ao calendário Epirota, que possivelmente está ligado à colônia chamada Ambresia. Para eles, os nomes dos meses funcionam como uma assinatura do Criador, uma pista de onde veio quem fez esse mecanismo. Agora, vamos falar sobre a frente do mecanismo. Esta é a parte que quase desapareceu completamente. As engrenagens e placas que antes ficavam elevadas na estrutura já sumiram. Só restaram alguns pedaços das placas de cobertura, mas felizmente ainda há inscrições nas partes que sobraram da cobertura. Segundo os pesquisadores, essas linhas são informações valiosas como ouro. Em 2016, os cientistas publicaram o que eles chamam de inscrição da capa frontal, uma lista detalhada das relações planetárias para os 5 planetas conhecidos pelos gregos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. As inscrições gravadas na tampa do mecanismo são guias detalhadas. Isso mostra quantas vezes cada planeta gira ao redor do Sol antes de retornar à mesma posição no zodíaco. Resumindo, este é o registro das razões exatas ou do número de rotações que as engrenagens ausentes na frente da máquina precisam copiar. Quando a inscrição diz que após um determinado número de anos, um planeta completou exatamente uma certa quantidade de rotações ou ciclos sinódicos, isso não é apenas uma sugestão, mas uma ordem específica. Qualquer um que tente reconstruir o mecanismo precisa seguir todos esses números. É por isso que é tão difícil recriar a metade que está faltando. Não se pode simplesmente desenhar qualquer padrão do céu. As engrenagens restantes na parte de trás mostram qual técnica foi usada pelos antigos engenheiros. Já as inscrições determinam quais movimentos e ciclos precisam aparecer. E o espaço físico na frente da máquina determina quantas engrenagens e tubos cabem sem se sobrepor. Para que a reconstrução seja fiel, 3 condições precisam ser atendidas ao mesmo tempo: mecânica, matemática e física. Aqui começou o verdadeiro desafio: como reconstruir a parte frontal que faltava e provar que ela realmente poderia funcionar. O processo de reconstrução não foi feito por adivinhação ou sorte, mas sim por engenharia cuidadosa. Os pesquisadores reuniram cuidadosamente todas as certezas, o número de dentes das engrenagens, o tamanho de cada um, os números e letras gravados que restaram, assim como a própria estrutura de bronze. Tudo isso serviu de base para que eles recriassem a metade do mecanismo que havia desaparecido para sempre. Antes de restaurarem as engrenagens, a inteligência artificial ajudou primeiro. Eles usaram um modelo chamado Ítaca, criado pela empresa DeepMind. Esse sistema é capaz de preencher as partes que faltam nas antigas inscrições gregas. Em seus próprios testes, ele alcança cerca de 62% de precisão, mas quando usado junto com historiadores humanos, a precisão da leitura aumenta de 25% para mais de 70%. Isso é importante porque os números gravados na tampa da máquina são exatamente os alvos que a parte frontal precisa atingir. Quanto mais clara for a leitura das letras e números, menor será o espaço para suposições e mais preciso será o design. A primeira pessoa que realmente provou que era possível reconstruir a frente do mecanismo foi Michael T. Wright, um curador do Museu de Ciência de Londres, no início dos anos 2000. Ele mesmo construiu modelos funcionais à mão. Ele também foi quem introduziu o conceito de engrenagens epicíclicas, pequenas engrenagens presas a braços, e elas giram ao redor de engrenagens maiores para mostrar as velocidades desiguais dos planetas. Além disso, ele também usou o mecanismo de pino e ranhura, um design inteligente onde um pino que se move dentro de uma ranhura acelera e desacelera a engrenagem seguinte de forma lenta e natural. Os antigos astrônomos gregos já sabiam que a velocidade dos planetas no céu variava. Por isso, Wright tentou mostrar isso através de sua versão mecânica. Wright não parou apenas na teoria. Ele construiu um modelo completo de planetário usando bronze, antes mesmo que as inscrições na tampa da máquina fossem totalmente decifradas. Mesmo que o layout dele não fosse perfeito, ele provou na prática que a parte frontal do mecanismo realmente podia mostrar o movimento dos planetas, usando apenas as técnicas que os antigos gregos possuíam. De talvez seja possível, tornou-se um sim, é possível. E
E foi aí que começou o novo capítulo na reconstrução do mecanismo de anti-cítera. Depois de alguns anos, equipes mais modernas continuaram esse trabalho. Em 2021, pesquisadores da University College London lançaram uma reconstrução que eles chamaram de modelo do cosmos. Isso não é só um desenho ou animação de computador. É um verdadeiro projeto da parte frontal que precisava seguir as restrições rigorosas da estrutura original. Ele precisava caber exatamente no espaço da peça restante, imitar os números gravados no bronze e permitir que os eixos e tubos passassem pelo centro sem colidir. No centro do design, há uma pequena cúpula que representa a Terra e um sistema para a Lua. Ao redor disso, os trens de engrenagens planetárias estão enrolados em círculo e cada movimento está conectado a um feixe de tubos finos e entrelaçados no centro. Os pesquisadores chamaram isso de saída central coaxial, ou CCO, a espinha dorsal de todo o sistema. Por meio disso, vários displays podem se mover ao mesmo tempo sem colidir dentro da máquina. Nesta reconstrução, a frente do mecanismo está organizada em anéis concêntricos, não em pilhas de ponteiros sobrepostos. Parece uma pequena mudança, mas é muito importante. Os anéis circulares ajudam a evitar o problema de paralaxe. É difícil de ler quando há muitos ponteiros ou marcadores se sobrepondo, e além disso, isso corresponde ao que está escrito nas instruções restantes da máquina original, que dizem que o cosmos está organizado em camadas circulares. Uma das soluções mais inteligentes da equipe da UCL foi mover as primeiras engrenagens de acionamento do Sol e dos 3 planetas mais distantes, Marte, Júpiter e Saturno. Naquela época, nas versões anteriores da reconstrução, essas engrenagens eram colocadas atrás do grande disco circular chamado CP, em seu estudo. Mas, por causa disso, eles precisavam fazer suportes complicados que eram muito grossos e difíceis de imaginar que os antigos gregos conseguiriam fazer. Então, o que a equipe da UCL fez foi mover as engrenagens de acionamento para a frente. Um movimento simples, mas com um impacto enorme. Isso abriu espaço dentro, eliminou o problema dos suportes e deixou o caminho de cada engrenagem planetária até a saída central muito mais limpo. No centro, há uma engrenagem fixa que foi identificada no estudo como engrenagem 56, e é aqui que os conjuntos epicíclicos compactos estão conectados. Pequenos sistemas de engrenagens que giram ao redor do centro fixo. Você não percebe esse tipo de solução de imediato. Muitas vezes é preciso fazer vários layouts no computador e às vezes as peças até colidem umas com as outras. Até que de repente um layout finalmente se encaixa e funciona perfeitamente. O layout com estratégia de compartilhamento de engrenagens ficou muito bonito. Ao invés de criar um mecanismo separado para cada planeta, a equipe da UCL permitiu que alguns sistemas compartilhassem engrenagens. A engrenagem do Sol verdadeiro usa a mesma engrenagem 52 que também é usada por Saturno, e ambos estão ancorados na engrenagem 56, que é a base dos 3 planetas mais distantes. Enquanto Marte e Júpiter compartilham a engrenagem 64, é assim que a economia de espaço fica clara. Porque se o seu espaço interno tem apenas 1/10 de polegada, cada engrenagem extra pode causar uma colisão. Com essa estratégia, todo o design fica fino, mas eficaz. Além disso, o novo modelo precisa respeitar a estrutura física do mecanismo original, especialmente a grande roda motriz com 4 raios e as colunas ao seu redor. Essas colunas antes sustentavam 2 placas, uma tira retangular pendurada nas colunas curtas e a placa circular CP, que fica nas colunas mais longas. A equipe da UCL usou um design tipo sanduíche. Entre a grande roda e a tira, eles colocaram 9 camadas de engrenagens dentro de um espaço de 0,59 polegadas. Ali está contido o mecanismo do acionamento médio do Sol, o nó lunar e os eixos dos trens dos planetas internos. Já entre a tira e a placa CP, eles comprimiram a maioria das engrenagens do Sol e dos planetas externos em um espaço de apenas 9,7 milímetros, ou aproximadamente 0,38 polegadas. E o mais surpreendente é que a própria tira está inclinada em 11 graus em relação aos raios. Isso não é um erro, é sorte. Por causa dessa roda, houve espaço suficiente para que os mecanismos de Mercúrio e Vênus passassem sem bater nas engrenagens vizinhas. Por causa dessa roda,
Havia espaço suficiente para que os mecanismos passassem. É como se fosse obra de um relojoeiro, tudo muito compacto, mas exato, medido em frações de polegada. Um dos momentos mais satisfatórios da reconstrução foi a descoberta de um pequeno bloco em um raio e um misterioso furo no meio. Durante muitos anos, ninguém conseguiu explicar para que isso servia, mas com o design de 2021, esse mistério foi finalmente resolvido. A pequena esfera preta e branca que pode ser vista na frente do mecanismo precisa receber informações do Sol e da Lua para mostrar a fase correta dela. Mas como a frente do mecanismo foi construída em forma de anéis circulares, não era prático repetir todo o cálculo do Sol só para fazer a Lua funcionar. Por isso, a equipe da UCL criou um atalho inteligente. Eles passaram por uma barra conectada a um bloco perfurado no raio D, que serve como o caminho mais curto. Isso permitiu transferir os dados da engrenagem central para o dispositivo da face lunar. Num instante, o bloco que antes não tinha utilidade virou um suporte com um propósito claro. O mecanismo de Vênus trouxe outro momento revelador. Há uma peça chamada Fragmento D, que preservou o disco conectado à engrenagem com um eixo que muda de formato de quadrado para redondo enquanto passa pela placa. Essa engrenagem tem 63 dentes, faltando apenas 3. No modelo da UCL, esse disco é o que tem o pino deslocado usado no mecanismo de pino e ranhura para criar o movimento irregular de Vênus. A placa serve como superfície de apoio na altura correta, por isso ela se encaixa perfeitamente. O encaixe é tão preciso que os pesquisadores acreditam que o fragmento D é o próprio centro do sistema epicíclico de Vênus. Mesmo que você não saiba exatamente qual é o papel de Vênus no mostrador, o ponto é claro. As peças restantes de bronze estão posicionadas exatamente onde são necessárias dentro do mecanismo. No raio B também houve avanço parecido, com um grande rolamento que permaneceu sem explicação por muito tempo. No modelo feito em 22 foi descoberto que isso, na verdade, suporta 4 engrenagens de conjunto epicíclico para os nós lunares, a linha onde a órbita da Lua cruza o caminho do Sol. O rolamento é compatível com o tamanho dos dentes e está exatamente na posição necessária para o mecanismo do nó. Há também algo impressionante na simples honestidade do número de engrenagens. Na parte de trás da máquina, 35 engrenagens já foram recuperadas do original. Na frente, o modelo de 2021 adicionou 34 novas engrenagens para todo o sistema do Cosmos. No total, são 69 engrenagens, o suficiente para caber na estrutura restante de bronze e registrar exatamente o número e a posição de cada uma. Por baixo de tudo isso, os designers mantiveram cada trem planetário fino e eficiente. O Sol usa apenas 3 engrenagens, enquanto os planetas mais distantes, como Marte, Júpiter e Saturno, têm 7 engrenagens cada um em seu arranjo epicíclico. Já os planetas internos, Mercúrio e Vênus, usam 5 engrenagens com seguidores de pino e ranhura, criando um movimento peculiar de parar e seguir, que é visto em seu movimento real no céu. Há momentos em que um mecanismo precisa passar pelo centro de uma engrenagem fixa. Então, eles usaram um bloco perfurado e uma barra transversal para atravessar, assim como foi feito na barra do Sol médio no raio D. Essas são pequenas, mas críticas soluções que você só percebe quando realmente está construindo um mecanismo, não apenas no papel. O motivo pelo qual a reconstrução de 2021 é convincente é porque agora ela pode ser testada. No ano de 2025, outra equipe de pesquisa testou esse modelo usando simulações de computador. Eles usaram formatos de dentes triangulares, aquele design pontudo dos dentes das engrenagens que normalmente vemos em réplicas modernas. Depois, eles adicionaram intencionalmente pequenos erros entre as engrenagens para ver o que aconteceria. O resultado foi um alerta. O formato dos dentes não era um grande problema, mas se houver até mesmo um pequeno erro no espaçamento entre as engrenagens, elas podem travar e parar de funcionar com o tempo de uso. Isso não significa que o modelo de 2021 esteja errado, mas isso levantou questões ainda mais profundas. Que tipo de dentes os antigos gregos conseguiam cortar? Quão precisos eles eram nas medições? Quão limpo e quão liso era o bronze que eles usavam? O importante aqui
é que isso não é mais apenas lenda ou especulação. Agora estamos falando de verdadeira engenharia. Problemas que podem ser medidos. Atrito, espaço e desgaste ao longo do tempo. Coisas que podem ser testadas, não apenas imaginadas. E agora que a reconstrução já funciona no papel ou na simulação, podemos fazer a pergunta maior. O que será que os antigos gregos viam quando essa máquina ganhava vida diante deles? A primeira coisa que você vê é o centro, uma pequena cúpula que representa a Terra. Ao redor dela, há um ponteiro que acompanha a posição da Lua enquanto ela se move pelos símbolos do zodíaco. Ao lado do ponteiro, há uma esfera do tamanho de uma bolinha de gude, metade preta e metade branca. Todos os dias ela gira lentamente para mostrar as fases da Lua. Quando está preta, é lua nova. Quando está branca, é lua cheia. E cada sombra entre elas corresponde aos dias do mês. Mas a lua é só o começo. Ao redor dela, há 6 anéis finos. Cada um deles possui um dos corpos celestes seguidos pelos gregos: Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Fora de tudo isso, vê-se o amplo anel do zodíaco, dividido em 12 símbolos. E na parte mais externa, um anel de calendário que mostra os dias do ano. Cada planeta tem uma pequena esfera fixa em seu respectivo anel. O Sol tem uma esfera dourada com seu próprio ponteiro. Como descrito nas inscrições antigas, um cosmos organizado em anéis circulares com pequenas esferas. E na extremidade, um anel de datas finos serve como calendário. Se você quiser saber a data, é lá que você deve olhar. E se você quiser ver onde estão os planetas no céu, é simples. Olhe para as contas que se movem. Isso não é especulação. As inscrições descobertas em 2016 são exatamente detalhadas. Estão aqui em toda a frente do mecanismo. E foi isso que o modelo feito em 2021 seguiu. Ele mostra simultaneamente as 9 coisas: a Lua, os nós lunares, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e a data no calendário. A Lua é o centro de tudo. Seu ponteiro mostra onde ela está no zodíaco, assim como a idade da Lua. Quantos dias se passaram desde a última lua nova? Como disse Cícero, a Lua está sempre seguindo o Sol dia após dia no mostrador da máquina. O Sol, por sua vez, tem uma conta dourada que gira pelo zodíaco enquanto o ano passa. Quando está em Áries, é primavera. Em Câncer, é verão. Em Libra, é outono. E em Capricórnio, é inverno. Basta um olhar para saber qual é a estação. Cada planeta tem sua própria história em seu anel. Há marcas para conjunções, oposições e longações, onde Mercúrio e Vênus se tornam os mais brilhantes no céu. Também há um estranho ponteiro do dragão, um ponteiro longo que rastreia os nós da Lua, os pontos por onde ela passa ao cruzar o caminho do Sol. Quando ele se encontra com a marca do Sol no mostrador, isso significa que chegou a época do eclipse, um ciclo que se repete a cada 18 anos e meio. Ela também funciona como um calendário. Existem 2 escalas fixas, o zodíaco e o calendário. Há letras ao redor que indicam os painéis de Parapegma, registros antigos das estrelas, usados por agricultores e marinheiros como guia para as estações. Existem 42 desses registros ao longo do ano. É simples de usar. Basta definir a data, girar a manivela e você verá imediatamente a posição do Sol, da Lua e dos planetas. Se o ponteiro do dragão estiver dentro da marca, é época de eclipse. E se você quiser saber qual estrela vai nascer, é só olhar a letra no mostrador e procurá-la no painel Parapegma. Também tem cores para não confundir. O dourado é para o Sol, azul para Vênus, turquesa para Mercúrio e uma pequena bola preta e branca para a Lua. Com um só olhar você pode ler todo o céu. Saturno é o mais lento, Júpiter é um pouco mais rápido. Marte brilha em vermelho quando está em oposição ao Sol. Vênus e Mercúrio são os mais brilhantes ao entardecer. No final, o mecanismo de Anticítera mostra que, milhares de anos antes da tecnologia moderna, os gregos já entendiam como representar o movimento do céu usando apenas engrenagens, rodas e a inteligência humana.